Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. E na sequência da análise da Lei Geral de Proteção de Dados, hoje nós trataremos das medidas que o Judiciário pode aplicar no descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e os nossos episódios também podem ser lidos em formato de texto no site www.oscarvalentecardoso.com/blog. Nós vimos no episódio 78 as sanções administrativas que podem ser impostas pela ANPD em decorrência do descumprimento das normas legais, e hoje nós veremos as medidas que podem ser aplicadas nos processos judiciais. Em primeiro lugar, a atuação da ANPD se restringe a, observado o processo administrativo prévio, os princípios do contraditório, da ampla defesa, entre outros, impor sanções administrativas, ou seja, a ANPD pode impor uma penalidade aplicada por um órgão público no exercício da sua função administrativa com fundamento no descumprimento de uma norma legal. E observado o princípio da legalidade administrativa, a ANPD só pode aplicar as sanções previstas no artigo 52 da LGPD, o que significa que nenhuma outra pode ser utilizada, ainda que a autoridade nacional entenda ser mais adequada ao caso. Por outro lado, no processo judicial não existe essa limitação, ou seja, o julgador não se limita às sanções previstas no artigo 52 da LGPD, mas sim aos pedidos formulados pelas partes, seja na petição inicial, na contestação, na reconvenção, em outros pedidos eventuais, como aqueles formulados por terceiros no processo, e também deve observar as regras sobre responsabilidade civil previstas nos artigos 42 a 45 da LGPD e em outras leis, como o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a natureza da relação jurídica controvertida no processo. Por exemplo, em um incidente com vazamento de dados pessoais, o controlador pode ser sancionado pela ANPD em um processo administrativo à publicação da infração e ao pagamento de uma multa simples, que varia de 2% do faturamento, no valor máximo de R$50 milhões por infração. E pode ser condenado em um processo judicial ao pagamento da indenização por danos materiais e de compensação por danos morais ao titular dos dados pessoais, além de outras obrigações eventuais, como o cumprimento de obrigação de fazer para adotar as medidas necessárias a minimizar o vazamento e coibir a divulgação dos dados pessoais. A primeira sentença judicial no Brasil que mencionou a LGPD em um caso individual envolveu a comercialização de imóveis por uma construtora. Após assinar os contratos de compra e venda com os clientes que adquiriram apartamentos em um empreendimento no bairro de Moema, na cidade de São Paulo, a construtora compartilhou os dados pessoais informados no contrato, como nome, telefone, e-mail e endereço, com outras empresas como instituições financeiras, escritórios de arquitetura, lojas de móveis planejados, vendedoras de consórcio, sem qualquer conhecimento ou consentimento dos consumidores. E por isso, a construtora foi condenada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$10 mil em apenas uma das ações propostas por um dos compradores, que foi importunado com diversas ligações de empresas com as quais ele próprio não tinha qualquer relação e também não tinha fornecido a elas os seus dados pessoais, ou seja, essa condenação no processo judicial não poderia ocorrer em um processo administrativo, porque a ANPD não pode condenar um controlador ao pagamento de compensação por danos morais ao titular de dados pessoais. Ainda no processo judicial, o juiz também tem o poder-dever de criar um meio executivo adequado às peculiaridades do caso, com fundamento no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, e por isso ele deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto uma prestação pecuniária. Esse poder-dever deriva do princípio da efetividade do processo previsto no artigo 4º do CPC e também é uma aplicação direta do princípio da atipicidade das medidas executivas ao permitir a atipicidade dos meios para o cumprimento das decisões judiciais. Então, o magistrado não deve apenas se preocupar em prestar a tutela cognitiva em tempo razoável, mas também em fazer cumprir a sua decisão em um prazo razoável. E como forma de prevenir incidentes com dados pessoais ou de reprimi-los com celeridade, devem ser requeridas ou determinadas de ofício as medidas cabíveis, o que deve levar a novas discussões sobre quais são os meios típicos e atípicos adequados nas demandas sobre a proteção de dados pessoais. Por exemplo, é necessária a busca e apreensão de todos os computadores, smartphones e outros dispositivos de uma organização, ou devem ser identificados apenas aqueles que possam ser úteis para eventual perícia ou para ser usados como prova? Ou ainda, será que não é suficiente a realização de uma cópia integral do conteúdo dos dispositivos sem a sua retirada, sem a sua apreensão? E mais um exemplo, que medidas podem ser adequadas para efetivar de forma rápida o bloqueio de dados armazenados em nuvem em um servidor de uma empresa estrangeira? Além disso, enquanto nos processos administrativos a ANPD pode aplicar sanções apenas aos agentes de tratamento de dados pelo descumprimento das normas legais, ou seja, os titulares dos dados e outras pessoas que não se enquadrarem na definição de controlador e de operador não se submetem às sanções administrativas, nos processos judiciais é possível examinar de uma forma mais ampla as relações jurídicas sobre os dados pessoais, inclusive com a condenação de titulares, agentes de tratamento, outras pessoas e até mesmo a ANPD, por exemplo, em uma declaração de legalidade de uma sanção administrativa ou de um ato regulamentador da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Por hoje é só, e amanhã nós voltamos com mais um episódio do ValenteCast. Até mais!